Prezados alunos de Dinâmica da Terra, sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina. Para que possam entender a atividade prática 3 e compreender um pouco mais sobre pesquisa científica, assistam esse vídeo que preparamos especialmente para vocês. Ao longo da nossa vida, sempre nos deparamos com questões que despertam nosso interesse e curiosidade. Por exemplo, por que o céu é azul? Por que não conseguimos respirar embaixo d'água? Como se formaram os oceanos? E hoje em dia, com uma rápida pesquisa na internet ou em algum livro, podemos saber a resposta dessas perguntas. Mas será que podemos acreditar na primeira resposta que encontramos? O que nos permite saber se um dado é ou não confiável? O que nos permite diferenciar uma simples pesquisa de uma pesquisa científica? Uma pesquisa simples nos bancos de dados da internet pode nos levar a informações erradas ou incompletas. Lembre que qualquer pessoa pode abrir um site e escrever o que quiser em sua página. Páginas como o Brainly e a Wikipedia são de escrita colaborativa, onde qualquer pessoa pode produzir um texto ou resposta sobre um assunto sem a comprovação da veracidade da informação. Outros sites, como a InfoEscola ou o Mundo Educação, podem nos oferecer explicações muito superficiais, que não é o que desejamos no ensino superior. Uma pesquisa científica, por outro lado, envolve procedimentos racionais e sistemáticos, denominados metodologia científica, o que confere ao resultado da pesquisa um grau maior de confiabilidade. O método científico deixa de fora da pesquisa crenças, ideologias e superstições que o pesquisador possa ter. Por isso, o resultado é bem mais objetivo. Além disso, o autor do estudo sempre precisa ser identificado e citado, o que também confere credibilidade. E no que consiste o método científico? O método científico pode ser esquematizado da seguinte forma: observação de um fato ou fenômeno, questionamento sobre essas observações, formulação de uma hipótese que responda a esse questionamento, teste da hipótese através de experimentos que possam ser reproduzidos, análise dos dados obtidos e conclusões que levam à aceitação da hipótese, à rejeição da hipótese ou até mesmo à adequação da hipótese formulada. A partir desse método, podemos obter respostas científicas sobre o que desejamos saber. E como o pesquisador não é o único que deseja obter essas respostas, a pesquisa científica deve ser divulgada para que cumpra o seu papel com a sociedade e também para que continue progredindo. Sendo assim, os pesquisadores publicam seus estudos em diferentes meios, como nas bibliotecas digitais e físicas das universidades, em livros e principalmente em revistas científicas em forma de artigo. Mas o que seriam esses artigos científicos? Eles são trabalhos acadêmicos que apresentam resultados de uma pesquisa realizada de acordo com um método científico, ao qual acabamos de nos referir. Isso faz com que sejam aceitos pela comunidade acadêmica e reconhecidos nacional e ou internacionalmente. Esses trabalhos obedecem uma estrutura padronizada, com algumas adequações dependendo de onde está publicado. Mas a forma geral é a seguinte: título, que permite identificar o conteúdo do trabalho, autor, que contém o nome completo e qualificação dos autores, resumo, que permite ao leitor conhecer o teor do trabalho sem precisar lê-lo na íntegra, introdução, que engloba informações que justificam a pesquisa, esclarecem seus objetivos e ainda apresenta a fundamentação teórica, material e método, que descrevem os materiais e métodos utilizados para a coleta, registro e avaliação do conteúdo pesquisado, resultados, que descrevem de forma organizada os resultados encontrados, discussão, que engloba comentários sobre o significado dos resultados encontrados, compara o estudo com outras pesquisas e mostra a posição dos autores sobre o assunto, conclusões, que descreve o fechamento das ideias, respondendo às hipóteses e aos objetivos da pesquisa, e referências bibliográficas, que cita de forma sistemática toda a bibliografia consultada para a realização da pesquisa.
Então, se o artigo estiver organizado dessa forma, significa que ele será aceito para publicação? Na verdade, não é tão fácil assim. As revistas científicas recebem inicialmente os artigos sem o nome dos autores e submetem à aprovação de 3 pesquisadores daquela área do saber, que avaliam o artigo. Os critérios incluem verificar se o tema é adequado para aquela revista, se os objetivos estão claros, se a metodologia usada é adequada, se as conclusões são coerentes e respaldadas na fundamentação teórica e um critério muito importante, se o artigo constitui uma contribuição ao conhecimento naquele campo do saber. Assim, algumas vezes, após esse rigoroso processo, que pode demorar mais de um ano, muitos artigos são rejeitados, especialmente pelas revistas de maior qualidade. Diante do que mostramos, vocês podem se perguntar: então, toda pesquisa publicada é 100% confiável? O 100% nunca conseguiríamos alcançar, até porque podemos notar na história da ciência que novos conceitos e teorias vão surgindo ao longo do tempo e derrubam ou complementam o que havia sido dado como correto num determinado momento. Na verdade, o que podemos analisar em relação às revistas científicas é a sua qualidade. Você já deve ter ouvido falar em revistas como a Nature ou a Scientific American. Essas são revistas científicas de alta confiabilidade. Pensem da seguinte forma: quando fazemos uma compra, temos a tendência em optar por marcas conhecidas ou recomendadas por alguém, pois isso nos faz ter mais confiança na qualidade daquele produto. Da mesma forma, as revistas científicas possuem critérios de avaliação. Para sabermos a avaliação de uma revista, podemos consultar o WebQualis, que é uma plataforma oferecida pela CAPES, onde nos informamos sobre a classificação de uma revista da seguinte forma. Os indicativos de qualidade são representados pelas seguintes siglas: A1, A2, B1, B2, B3, B5 e C, onde a sigla A1 representa a qualidade mais elevada de uma revista científica, totalizando 100 pontos, e a C representa a menor qualidade, com pontuação 0. Cada grande área do conhecimento possui diferentes áreas de avaliação, e uma mesma revista científica pode ser classificada nas áreas de avaliação e receber indicativos de qualidades diferentes. Por exemplo, ciências biológicas é uma grande área e tem áreas de avaliação como biodiversidade, ciências biológicas 1, 2, 3. Uma revista X pode ser A1 em biodiversidade e B1 em ciências biológicas 1, por exemplo. A função do Qualis é exclusivamente avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação nas universidades, que é onde ocorre a maior parte das pesquisas no Brasil. Quanto maior a qualidade dos artigos científicos produzidos, mais bem avaliado é o programa de pós-graduação e mais incentivo financeiro o programa vai receber, seja para financiar pesquisas ou no aumento do número de bolsas para os alunos. Dessa forma, esse programa vai manter a qualidade da sua pesquisa, elaborando artigos científicos que vão ser publicados em revistas bem conceituadas. Em geral, um dos principais critérios utilizados por todas as áreas no Qualis é que a revista científica possua um elevado fator de impacto em portais e bases de dados reconhecidas mundialmente. De forma resumida, esse fator de impacto contabiliza quantas citações a revista recebeu, mas outros critérios também podem ser avaliados, como número de artigos publicados por triênio, periodicidade de publicação, acessibilidade, entre outras. Após saber essas informações, lembre-se que quando for fazer uma pesquisa, você deve observar as referências. Não use informações de sites não confiáveis. Sempre informe as referências dos sites e artigos que pesquisou. E use mais de uma fonte, pois diferentes pesquisadores podem abordar o assunto por diferentes ângulos, gerando informações que podem até ser complementares ou contrárias. Neste caso, é preciso verificar a credibilidade da revista, do autor ou buscar outros autores para confrontar as informações e chegar a uma conclusão.